Nessa época de 1992, nós cristãos começamos a entender a importância do cristão também ter voz ativa na nação. Hoje isso é uma coisa que você tem aí, pessoas expoentes, né, que estão se posicionando como cristãos e que estão, naquela época praticamente não tinha. E aí verdade. eu fui, me candidatei, fiquei na primeira suplência, mas 2 anos depois me assumi, né, definitivamente, depois me reelegi mais uma vez, até que eu senti de Deus que eu deveria voltar para a igreja, porque a igreja sofreu muito na minha ausência. Mas a experiência foi maravilhosa, o tanto que eu aprendi, o tanto que aquilo abriu a minha mente. E hoje eu intercedo pela nação, oro pelo Brasil, porque acho que nós, mais do que nunca, precisamos de homens e mulheres que tenham voz para lutar pelos nossos princípios em todos os sentidos, inclusive na Câmara, né? E no Senado. Tá. Bom, nesse sentido de homens de fé e tudo mais na política, eu acho mais do que democrático que existam pessoas assim lá. Mas fico pensando se essas pessoas com um olhar muito... E eu vou usar a palavra religioso, um olhar muito religioso da vida, entrarem numa de legislar pensando apenas em como seria melhor para quem é muito religioso, pode acabar atrapalhando Não, não é essa a visão, não é essa a ideia. Porque nós não somos uma nação teocrática. Não somos. Não somos, nós somos uma nação laica. Mas tem uma galera que acha que devia ser teocrática. Mas a visão não é esta. A visão é porque o evangelho sempre foi contra a cultura. Tá. Durante muito tempo nós somos minoria. Então você não ter pessoas com voz ativa para lutar é simplesmente cada vez mais você perder espaço. Nós sempre tivemos muito menos leniência por parte do poder público, por parte, entendeu? Diferentemente dos católicos. A Igreja Católica vai lá, tem o melhor terreno, recebe de graça, ainda paga laudêmio para eles, entendeu? A gente não. A gente tem que lutar para ter um alvará de um prédio que você aluga. Nós nunca recebemos nenhuma ajuda do governo. E se você não tem pessoas nos postos de liderança, você é avassalado, você é amassado. E nós começamos a entender, e eu tive essa visão, eu fui um dos pioneiros no Brasil nesse sentido, dizer que o Brasil precisava de uma restauração, inclusive do ponto de vista da corrupção. Então, quando eu estava lá, eu não era um pastor, embora eu nunca tenha deixado de sê-lo, né? Muitas pessoas me procuravam. Eu me lembro que teve um episódio que eu cheguei, eu sou sanguíneo, eu sou um pastor, mas eu sempre digo, olha, eu tenho meus defeitos e eu sou bravo. Eu me lembro que cheguei numa roda e tinha uns monte de deputados detonando. Esses pastores, esses crentes são tudo bandidos. Eu falei, alto lá, não fala assim deles. Ele não fala, eu falo sim. Eu falei, retiro o que você disse, senão você vai dar conta disso. Só que eu não estava chamando ele pro pau. O cara achou que eu estava chamando ele pro pau. Ele falou, você quer sair na mão comigo? Vamos lá fora agora. Eu falei, não, meu amigo, eu vou te entregar na mão de Deus. O que você está falando é muito, muito sério. Se você não se arrepender, eu vou pedir para Deus botar a mão sobre a tua vida. Aí veio todo mundo, não, deixa disso. Eu falei, olha, eu respeito todo mundo, mas chamar todos os pastores de bandido, sabendo que eu sou pastor, é dar um tapa na minha cara. Eu não vou admitir isso. No dia seguinte, o cara me procurou no meu gabinete. Pastor, eu não dormi à noite. Você retira aquela maldição que colocou sobre mim? Eu falei, com o maior prazer. Mas eu queria te dizer, eu entendo que existam pessoas que tenham te dado essa ideia. Mas não generalize. E nem fale de pessoas que são honestas, e na grande maioria das pessoas são pessoas que ganham muito pouco, que fazem por amor, por um chamado. Não fale mais isso. Porque isso é um desrespeito, é um tapa na cara de quem é honesto e quem é de Deus. Viramos amigos. Então, assim, eu sempre tive, na minha maneira de entender, o objetivo de ser uma pessoa que fizesse diferença. Nos embates políticos, eu era um político. Não entrava na questão religiosa. Só que, por outro lado,
quando você tem representatividade, você tem pessoas que podem lutar por aquilo que você acredita. E hoje nós estamos vivendo um tempo que, mais do que nunca, nós precisamos de pessoas lá que defendam o direito de nós acreditarmos na Bíblia, que é algo que realmente cada vez mais está se tornando politicamente incorreto. E o que tu quis dizer com vou pedir para Deus botar a mão sobre a tua vida? Eu vou pedir para Deus fazer o juízo, porque o juízo vem de Deus. Eu não sou homem. Se eu, de alguma maneira, estabelecer algum tipo de juízo, eu, obviamente, posso ir contra a vontade de Deus e até mesmo, né, deixar de dar um bom testemunho. Mas eu falei para ele, Deus, eu não estou aqui me defendendo. Eu estou aqui defendendo a maioria de pessoas que vivem do Evangelho porque amam ao Senhor.